E aí, tudo bem? Eu espero que esteja tudo bem com você. Seja bem-vindo ao segundo episódio do Podcrash, o nosso podcast 100% cristocêntrico. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a minha pastora, que junto com o pastor Sérgio me acolheu aqui há tanto tempo atrás e tem nos inspirado a caminhar com Cristo, a viver Cristo e a ter uma vida sobrenatural. Pastor Lu, seja bem-vinda. Muito obrigado por estar aqui. É uma honra receber você aqui e a gente conversar um pouquinho sobre o reino e sobre como Jesus pode mudar a vida das pessoas. Para mim também. É muito bom porque isso daqui é uma resposta, né? De anos que a gente tem semeado e o Senhor tem realizado bastante e a gente tem colhido tudo isso. Que legal, que legal. Paty, pra gente começar, eu gosto muito de conhecer um pouco do começo da história das pessoas, das trajetórias, né? Eu gosto, isso me inspira bastante. Eu queria começar a nossa conversa pedindo que você falasse um pouquinho pra gente de como a Sabaoth Campinas nasceu, como começou, né, esse ministério aqui, porque assim, a Sabaoth ela já existia há bastante tempo, né? E aí vocês foram chamados para começar esse trabalho aqui. Como é que tudo começou assim pra gente? O pastor Sérgio falou um pouquinho, mas eu queria que você desse assim a sua visão de como a gente começou aqui. Bom, começou no coração de Deus, né? Uhum. E acredito que lá atrás, né, quando ele já começou esse projeto lá na Itália, através da pastor Rosellen, né? Ele já tinha esse sonho também, através de cada pessoa que ia se aproximando, né? E eu tive um tempo lá na Itália, porque eu sempre buscava igrejas aqui no Brasil, né? E não conseguia encontrar, né, nenhuma igreja. Minha conversão também foi lá, na Itália, né? Conhecia já Jesus, mas foi lá que eu conheci outras pessoas, foi lá que a igreja já tinha, né? Sabaoth já estava implantada lá. E a minha igreja era Sabaoth Milão, né? Então eu voltava para o Brasil, eu voltei para o Brasil, fiquei 3 anos lá. Mas quando eu voltei, eu não conseguia encontrar uma igreja para mim. Por quê? Porque o Senhor já tinha um projeto, né? Sim. Através da minha vida, de também, através da minha vida, da vida da minha família, fazer a Sabaoth aqui em Campinas, né? E daí, quando nós chegamos aqui, eu e Sérgio, a gente já tinha casado e tal, a gente buscava igrejas, visitava, fazia retiros, fazia tudo e não se encontrava. Para ver como o Senhor já sabia o que queria realmente através das nossas vidas, né? Sim. E daí, na apresentação da Camila, que hoje já está com 18 anos, né? A gente tem 2 filhas, né? Camila e a Juliana. E a Camila com 18 anos, mas lá na apresentação dela, quando ela era pequenininha, daí a gente buscando ao Senhor, daí veio a Juliana, tem diferença de 4 anos, na apresentação da Julie. Eu lembro que foi junho, né? Ela nasceu, em abril foi em junho. E a pastora Rosellen veio para consagrá-la a Deus e foi lá em casa. E nisso a gente estava com os amigos, tudo, né? E com essa sede de ter uma igreja, os nossos amigos também, né? A gente não se encontrava em nenhum lugar. E daí, né, nesse dia de apresentação, a pastora veio até nós e falou, olha, vocês há bastante tempo têm procurado uma igreja, né? E com tantas igrejas aqui no Brasil, eu nunca pensei de fazer uma Sabaoth aqui, né? Mas eu creio que seja da vontade do Senhor, né? Ele tem me direcionado a isso. Daí ela nos chamou, éramos 3 casais, e daí ela falou, vocês querem começar esse projeto aqui? Em Campinas? E todos nós, uau, vamos, né? Daí ela decidiu nos seguir fazendo... escola teológica conosco, né? Lá era madrugada, ela entrava, era 8 horas do Brasil, era mais ou menos meia-noite, 1 da manhã lá, e ela entrava todas as semanas para nos ensinar, realmente, né? E fazia as reuniões conosco, cuidava da nossa vida realmente, espiritual, ajudava em tudo que era necessário, mandava já o suporte, né? E a gente começou na minha casa. Então, foi aí que nós começamos a primeira célula. Uau! Né? E essa primeira célula, assim, era eu e Sérgio, em princípio, né? A primeira célula. E ele sempre brinca com isso, que ele pregava para mim, orava por mim, daí ele dava uma palavra para mim também. E eu também para ele, era assim. Mas o Senhor, ele responde, né? Essa fidelidade, de independente de que você esteja vendo.
assim, se você tiver fé, você vai ver o milagre, você vai ver o sobrenatural, você vai ver o agir de Deus. E a gente aprendeu isso realmente, né? Porque começou assim, praticamente do zero, né? Com as meninas pequenininhas, tal, no nosso lar. Então lá a gente fazia o culto, daí lá nós fazíamos também a escola teológica para as pessoas que vinham, a célula, tudo era lá, né? E daí, aos pouquinhos, o Senhor foi juntando as pessoas, foi trazendo as vidas, e nesse meio tempo ele foi também nos ensinando, né? Que a gente não sabia muito. Sim. E não sabia cuidar direito das pessoas, mas ele sabia que tinha essa vontade no nosso coração, e ele já sabia do nosso futuro também, né? Então, foi todo esse período de aprendizagem mesmo, que a gente ia vivenciando, ia errando, ia aprendendo, ia sendo corrigido, ia crescendo em conhecimento, né? E assim o agir de Deus, né? Ele pega a gente sem saber nada, né? Com uma fé mínima mesmo, mas daí ele faz frutificar. Sempre um coração disposto faz com que o Senhor se mova a nosso favor, né? Sim, foi bem isso mesmo. Eu vejo que toda a história, assim, que eu tenho acompanhado de todos os pastores daqui, ela começa assim, com o coração disposto, né? Então a gente se dispõe e fala, Deus, tô aqui. Não sei fazer, mas eu quero fazer. Então, vamos aí que vai dar certo. E aí, esse começo, você tem uma história que eu acho muito incrível, assim, na sua trajetória, que é a questão da viagem missionária para o Vietnã. Né? Isso foi antes da Sabaoth ou foi depois? Foi antes, porque eu sempre ia para a Itália, né? Eu vivia aqui no Brasil, eu voltei para cá pelos projetos de Deus na minha vida, né? Para ficar também com os meus pais, né? Acompanhei, fiquei perto e tal, enquanto minha irmã estava servindo na Itália. Então, eu sempre estive aqui. E voltava sempre para a Itália para fazer as viagens missionárias, participar, porque eu não tinha uma igreja aqui, né? O Senhor já sabia de todas as coisas. E não conseguia me firmar, não conseguia me membrar, era incrível. Eu clamava a Deus, mas não tinha isso no meu coração, né? Então, eu vivia a minha fé com a igreja lá na Itália mesmo. E quando tinha as missões, né, eu sempre participava e acabei participando dessa missão maravilhosa, né, que foi para a China, Tailândia, Vietnã. Que nós éramos mais ou menos umas, acho que 10, 12 pessoas, né? Tinha missionários italianos, americanos e eu e minha irmã ítalo-brasileiras, né? Participando todos. E nós levamos Bíblias para o Vietnã, fizemos o evangelismo na China durante a madrugada. E foi, assim, bem impactante, porque eu tinha pouco conhecimento, né? Então, assim, Deus me colocou lá para ver a realidade do Evangelho, né? Que realmente é algo, assim, é necessário. Não dá para a gente ficar no nosso mundinho, a gente tem que ir além, né? E foi uma experiência incrível mesmo. E aquela região, ela é uma região muito pagã, né? É uma região muito idólatra. Sim. Foi bem... Como foi essa questão, assim, de enfrentar isso, né? Eu sei que o Senhor, ele dá graça, mas tem o nosso lado humano que a gente se depara com uma coisa assim, olha, eu tenho queimando no meu coração que você precisa conhecer Jesus. Mas aí você chega na China, você chega na Tailândia, que é um país totalmente idólatra, no Vietnã também, ele tem ali, aquela região tem uma cultura de não ser monoteísta, né? Eles acreditam em muitos deuses. Como foi isso, assim, esse confronto de cultura? Como não tinha a comunicação em certos lugares, por exemplo, eu lembro de uma vez que nós chegamos no sul da China, né? Para fazer esse evangelismo, que era o Evangelho de João, escrito em chinês, né? E de madrugada a gente saía de preto, assim, todos os missionários, né? Lotados de material, que eram essas folhinhas, né? E a gente fazia as fronteiras também, né? Para atravessar, para chegar nos lugares devidos, tal. E era tudo muito perigoso, porque é proibido, né? Hoje eu acho que é até pior que antes, mas algumas pessoas já foram alcançadas, porque, de fato, assim, as pessoas entravam em contato depois, né, de lerem o Evangelho, queriam conhecer, mas tudo muito proibido, né? E daí nós fazíamos isso, né, de madrugada com as pessoas, tal, mas como não tinha, ninguém falava chinês, e muitas das vezes eu lembro de uma situação que eles me viram e deram muita risada do meu rosto, porque era a primeira ocidental que eles viam, né? Então, eles apontavam e falavam, olha, ocidentais, né? Eles nunca tinham visto dos lugares remotos que a gente fez essa missão, né? Então, assim, foi incrível realmente que eram pessoas que nunca tiveram contato com o Evangelho, né? Então, de madrugada era feito esse trabalho e depois eles entravam em contato com os líderes da missão, né? Para conhecer Jesus.
Era um povo muito sedento, pelo que você está falando, porque assim, o Vietnã, principalmente depois da guerra que teve ali, eu creio que era um público extremamente sedento por algo novo, né? Na China era evangelismo mesmo, de entregar o evangelho de João, né? Em 2, 3 folhas, assim, escrito pequenininho. Daí, no Vietnã, era levar bíblias, porque os irmãos de lá não tinham a palavra. Tanto é que tem até vídeos, né, que mostram quando eles encontravam, assim, a Bíblia, pegava na mão, eles chorando, porque nunca tiveram uma Bíblia, né? Então, eles se reúnem até hoje de forma, assim, escondida, né? Tem muita perseguição. Sim. Então, foi fantástico poder participar disso. Isso amadureceu muito sua fé, com certeza. Muito, muito, muito. Eu acredito que todos nós somos chamados, né, a fazer missões, né? Tem pessoas, lógico, que vai ser o chamado da vida, né? Mas para mim foi uma experiência, porque, imagina, o Senhor tinha um projeto para minha vida de pastorear uma igreja, né? Então é importante a gente conhecer tudo Sim. o que é necessário no Evangelho. Todas as habilidades ali, Sim. Tem que conhecer. E aí, Paty, traçando um paralelo aqui, né? Você viveu esse lado, assim, de ver pessoas recebendo uma Bíblia e achando aquilo ali a coisa mais importante, mais incrível do mundo. E aí contrasta com o que a gente tem hoje no Brasil, né? Que, assim, a gente tem acesso ilimitado, praticamente, né? Não tem censura, não tem perseguição. E a gente vê uma igreja que dá pouca importância para o estudo da palavra, para o cuidado com a palavra. Como que é isso para você? Olha, eu acredito, o Brasil ele é tão grande, né? Uma dimensão assim tão continental, que às vezes a gente tem a sensação de que o Brasil é o mundo. E não é, né? Por isso que eu assim sempre falo, vai conhecer outras culturas, outras vidas, outras nações, né? Hoje eu acredito muito num evangelismo necessário que tem aqui no Brasil, que é aquele tete a tete, né? A gente acha, todo mundo conhece Jesus. Não mesmo, né? Eu, assim, paralelamente, o Senhor me usa muito como professora, né? Eu sou professora de italiano também. E eu evangelizo todos os meus alunos, todos. E eu vejo que são pessoas que conhecem, entre aspas, Jesus de nome, mas desconhecem totalmente o Evangelho. Sim. Não tiveram nunca uma experiência. Então, é lá que Deus me usa. Ele usa realmente onde você está e onde você está disponível a abrir a tua boca, né? Então, assim, eu fico feliz da vida, porque todos os dias eu tenho a oportunidade de evangelizar. E eu acredito que todo mundo, né, onde está, realmente, não importa a função que você faça, é lá que você deve semear. É o primeiro lugar que você deve semear. Na tua família, né, porque todo mundo tem parentes que não conhecem Jesus, né? Então, e eles estão próximos a nós, eles te ouvem, você tem relacionamento com eles, só que a gente acha que o evangelismo está fora. Não, ele está dentro da tua casa, ele está na porta ao lado da tua casa, ele está no teu trabalho, naquele colega que você conversa sempre e que você nunca teve um tempo realmente com ele. Então, o Senhor me ensina todos os dias isso, que as pessoas que Ele me envia são as pessoas que Ele quer que eu evangelize. E isso é para você, isso é para todo mundo. Então, essa é o que eu quero realmente passar para as pessoas que estão ouvindo. Que é onde você está. Com as pessoas ali, que te veem todos os dias. É ali que você tem que amar, é ali que você tem que dar uma atenção, mandar uma mensagem, dar um presente para a pessoa, para que ela conheça o amor de Jesus. Porque é inútil a gente falar de Jesus. Isso é algo também que acontece demais comigo. Eu até vou contar um episódio que aconteceu a semana passada comigo. Mas é ali que elas vão conhecer o amor de Deus. Sabe? Se você amar realmente. E o que aconteceu? Eu conheci uma moça que começou a fazer o curso comigo, extremamente querida, extremamente simpática. Então, tudo que eu falava para ela, direcionava, bem no começo, ela, ai, belezinha, que bom, ai, que ótimo, super feliz. E isso me assustou, porque hoje em dia as pessoas não são assim, né? Tá todo mundo correndo, tá todo mundo distraído, né? A gente vive esse tempo, né, profético do esfriamento, realmente. E achei ela demais. Daí, num dia, eu conversando com ela pegou e falou, olha, é que eu vou a uma igreja. E eu geralmente, né, falo, quando eu conheço as pessoas, eu falo, então, né, eu vou à igreja, né, eu acredito em Deus. E ela falou isso pra mim, eu tenho ido tal. E daí eu falei, sabe que eu também vou, né? E quando eu vi, essa menina me impactou, por quê? Porque ela prega o evangelho com a alegria dela, com a força que Deus dá para ela, com a fé que Deus acrescenta todos os dias. Ela é o evangelho puro, né? Então, eu aprendi o quê? Que no elevador, que onde você está,
na tua rotina, é lá que você é cristão. Sim. Não é ser cristão aqui, dentro da igreja, no corpo de Cristo, gente, não dá mais. Não existe isso. Tem que expandir, né? O evangelho, assim, a gente tem que estar na rua. A gente tem que parar e orar pelas pessoas na rua. Isso aconteceu também essa semana. A gente encontrou 2 vizinhos, sabendo que um deles ficou bem doente, teve muito doente. Né? A gente teve a oportunidade de encontrá-lo no elevador e ele começou a falar da dificuldade que ele está, tudo mais, devido à saúde. Daí eu, na hora, falei, vamos orar por você. Uhum. Independente da tua fé, independente do que você acredita, independente de você não acreditar, vamos orar por essa situação. Sim. Né? E eu testemunhei realmente que o Senhor me curou, curou o Sérgio. A gente vive em processo de cura todos os dias, né? Fora os livramentos, a gente é curado de manhã à tarde à noite. Eu creio muito livramentos nisso. que a gente muitas vezes nem vê, né? Não. Eu passo o dia inteiro agradecendo a Deus. Deus, também. obrigado porque o Senhor me livrou de alguma coisa. Tem gente que né? até fala assim, nossa, mas o que aconteceu, né? Você foi livrado do quê? Nem sei. Mas eu sei que Deus me livrou de manhã à tarde à noite. Coisas, Então, assim, é isso que o Senhor nos pede, sabe? Independente de nome, de cor, de raça, independente de qualquer coisa, vem aqui, vamos orar, né? E outra coisa que eu aprendi muito, que eu quero acrescentar à fé de todos, é que se é curado, é Jesus. Se não é curado, é Jesus também. Porque muitas das vezes a gente deixa de profetizar, a gente deixa de orar imaginando assim, nossa, e se essa pessoa, né, não for curada? E se não for do jeito que a gente está orando? Não tem nada a ver com você. Sabe que a avó da Nath, ela tá doente. Né? Ela passou por um processo inflamatório e tal, aí se recuperou no hospital, veio para casa, só que aí a coluna dela travou e ela ficou acamada e isso tem debilitado ela cada vez mais. E a família toda preocupada e tal. E aí, recentemente, a gente fez algumas visitas, né? Reuniu a família e fez algumas visitas. E numa dessas visitas eu passei, ela tava no quarto lá, passei por lá. Ô, vó, tudo bem? Tudo bem? Tal. Ah, filho, tô pedindo a Deus aqui pra melhorar e tal. Ó, reza por mim, né? Eles são católicos. Falei, vó, peraí, vamos fazer isso agora. Aí já fui ali do lado dela, ali, já coloquei a mão no braço dela, já comecei a orar ali, minha sogra tava junto. A filha dela, a tia da Nath, estava junto. Já orei ali e falei, Senhor, eu creio no seu poder. E é muito isso. A gente também tem vivido isso lá em casa, assim, de prega o evangelho e se precisar use palavras. Né? Viva uma vida de santidade, uma vida de exemplo e se precisar você fala do amor de Deus com palavras. Isso tem sido, assim, a gente tem transposto barreiras. Os meus filhos falam de Jesus vivendo, com conhecimento mínimo. Eles são pequenos, né? E eu vejo, Paty, assim, que a Sabaoth como um todo, né, a gente tem tido um direcionamento do Senhor para viver esse tempo realmente de pregar o evangelho dessa forma, de uma forma viva, né, com a vida, com tudo. E eu vejo que a gente está indo na contramão de um formato, né, de um protocolo que até então, ok, funcionava. Você acha que é isso mesmo? Assim, mudou a forma? O Senhor, ele quer mudar a forma de como a gente expõe o evangelho para as pessoas? Eu acho que o que está acontecendo é que as pessoas elas não estão atentas em que elas são discípulos de Jesus. Né? Todos somos discípulos de Jesus. Então, é fácil. Em que sentido? É o que Jesus faz, como ele fala, é como ele se veste, é o que ele vai fazer pelo outro. Ele é o nosso modelo. Então, quando tem alguma dúvida de comportamento, Jesus faria assim? Ele seria desse jeito? Jesus compraria isso? Né? É ser Jesus. A gente está aqui realmente para ser Jesus. Ele é o espelho. Né? Então, Jesus, às vezes eu me pego fazendo ou falando algo que eu falo, nossa, Jesus não faria isso, eu vou ter que mudar agora. Vou ter que ir lá e falar, olha, desculpa, eu não quis dizer isso, não foi desse jeito. Ou então, diante de uma certa insensibilidade dos dias de hoje, por causa da correria, né? Incrível como a gente está sendo roubado no tempo, eu pego e falo, não, Jesus não estaria sendo roubado no tempo, ele estaria atento ao tempo de hoje, né? Então, outra coisa que eu tenho aprendido muito, né? É o que Jesus fala para eu fazer, é da forma que ele fala. E outra coisa que, nossa, tem mudado muito minha história, é ouvir realmente e pôr em prática. A gente ouve isso sempre, né? Desde o começo da nossa fé, né? Sim. Ouvir e obedecer. Só que você acha que você está fazendo isso, não. Porque é incrível o quanto a gente ouve a voz de Deus e não obedece em tantas coisas, né? E eu estou tendo muito, assim, crescimento, evolução, realmente,
em ouvir e obedecer, ouvir e colocar em prática. Até coisas assim loucas, porque o evangelho é louco, né? Se a gente racionalizar, não é evangelho, porque o mundo racionaliza, né? Sim. Então, assim, a paixão pelo evangelho é isso, sabe? Tenho vivido isso na minha vida. E eu vejo como isso é incrível, porque assim, a gente é como a Bíblia diz, né? De fé em fé e de glória em glória. Então a gente obedece, aí Deus nos põe num outro patamar e isso nos impulsiona e você obedece. A Paty Rô falou semana passada, né? Obedeça a Deus todos os dias até que você abra os olhos e você verá que está no centro da vontade de Deus. Isso para mim foi assim extremamente impactante. Ver o quanto realmente é verdade e obedecer nos detalhes, né? Assim, a gente tem essa cultura, né? De achar que Deus, ele, para falar qualquer coisa, ele vai criar todo um cenário, né? Um cenário assim como Davi, como, sei lá, Elias, a gente fica esperando, sei lá, uma coluna de fogo vir, descer. Quando, na verdade, eu vejo que o Senhor Jesus, ele é muito mais simples. Sim. É nas coisas do dia a dia, né? Conta pra gente um pouquinho dessa experiência, Paty, que eu acho maravilhosa, de conciliar as aulas, né, o seu ofício de professora, com o evangelismo, que isso para mim, assim, é incrível. Olha, lógico que eu quero servir melhor a Deus e eu sei que o dia que eu estiver, assim, 100% no reino, sabe, estarei servindo. Mas eu creio que o Senhor ainda permita que eu tenha esse outro ofício, né, porque lá eu dou frutos. Lá tem muita gente que vai ser ganha desse jeito. E eu entendi também que o Senhor me envia essas pessoas, né, de tanto amor que Ele tem pela vida delas. Então, eu sou útil no meu trabalho terreno, né? E é aí. Se você é útil para coisas eternas no teu trabalho terreno, você vai continuar aí. Você tem que dar fruto aí, né? Então, eu creio realmente que o teu ofício é para você, assim, expandir o reino, né? O Senhor vai usar tudo, usar as coisas, Deus usa as coisas naturais, não existe isso, né, de não usar as coisas naturais, Ele usa os médicos, Ele usa tudo o que está, porque a gente está aqui, a gente é corpo, né, Ele vai usar tudo o que tem aqui. Então, realmente, Ele vai conciliar sempre a tua vida, a tua rotina. Quando você vai na academia, não dá para você ir na academia de cara fechada, né? Você tem que ir na academia atento ao outro que está do teu lado, ser gentil. Por quê? Porque Jesus é assim. Né? Jesus nunca entraria numa academia e, assim, de cara fechada, né? Eu vejo Jesus assim, oi, bom dia, tudo bem, gente? E aí? Nossa, que dia lindo, como Deus é bom, como Deus é bom, né? Ou então, se ele via, dia desse eu estava lá, né, cuidando do templo, na academia, eu vi uma moça que estava malhando e chorando. Daí eu falei, Senhor, né, ela não está bem, né? Daí eu podia ficar na minha, ou eu podia fazer aquilo que Jesus faria, né? Que é se importar com o outro que está do teu lado. Daí fui lá e falei, olha, tá tudo bem, posso te ajudar em alguma coisa, tal. Outra vez aconteceu uma coisa linda, eu estava na academia, uma moça do lado aqui da bicicleta, e aí, tudo bem, tal. Às vezes, né, hoje, como que as pessoas estão? Põem o fone porque não querem conversar, não querem ser atrapalhadas. Eu não, eu tenho que estar atenta ao outro que está lá. Eu preciso ser atrapalhada para poder falar de Jesus onde eu estou, né? Daí eu peguei, comecei a conversar com ela, tal. E daí ela falou que não conseguia engravidar, que estava tentando. Eu vi que tinha uma angústia no coração dela, né? Daí eu falei, bom, é Deus que enviou, vamos orar, né? No nome de Jesus a gente vai ver o milagre, como sempre. E daí orei com ela lá na academia mesmo. Não importa o que os outros acham, né? Jesus ia estar se importando com o que os outros... Não, de forma alguma. Né? Não tem lugar para eu pregar o evangelho, né? E daí orei por ela, profetizei, porque se ela engravidar foi Jesus, se ela não engravidar também foi ele. Então, fiz, e daí depois ela me ligou, olha, eu tô grávida. Uau! Né? Então foi assim, eu falei, por que isso? Porque eu obedeci. Então, toda vez que a gente obedece, a gente vai ver assim o sobrenatural. E eu tenho aprendido sempre isso, que a obediência traz o sobrenatural para a tua vida e para a tua casa. E às vezes é obedecer a coisas que a gente não quer, né? Obedecer a coisas que vão contra o que a gente acredita. Não, totalmente. Hoje, eu não faço mais o que eu quero.
Né? Não existe isso, vou fazer o que eu quero, do meu jeito. Se o cristão faz o que quer do jeito dele, ele não está fazendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus, ela muitas das vezes é antagônica àquilo que o homem quer. Então, o que eu tenho feito? O que o Senhor diz para fazer? Quem eu tenho sido? A pessoa que Ele quer que eu seja. Né? E aí que você vê o milagre, aí que você vê o derramado do Espírito Santo. Quando você deixa de fazer o que você quer. Eu vejo que esse processo, ele passa realmente por esse amadurecimento de entender que, assim, tá bom, do meu jeito não funciona, então Jesus está aqui, a minha vontade, seja feita a sua vontade, e o Senhor, a vontade de Deus, eu falo isso bastante, assim, em casa, que a vontade de Deus, ela nos preserva, né? Ela nos protege, porque a gente não sabe realmente o que fazer, né? A gente não sabe, às vezes a gente acha que está tomando uma decisão acertada. A gente só sabe que a vontade dele é melhor que a nossa, então vamos fazer a dele. Vamos fazer a dele, exatamente. Paty, claramente, assim, você tem uma veia evangelística, né? Tem uma veia de evangelista. Como é trazer isso para a nossa igreja? Assim, qual o desafio como pastora, né? Porque, assim, tem o seu lado pastora que prega, né? Que tem ali, e depois eu quero que você conte para a gente um pouquinho de como é esse seu processo de inspiração, porque eu acho isso maravilhoso. Também como um pregador, eu gosto muito de entender como isso funciona para outros pregadores. Mas como pastora, aqui, né? Junto com o pastor Sérgio, qual é o desafio de implantar essa cultura para uma igreja que é tão diversa como a nossa na questão de identidade mesmo, assim, de personalidades, né? Cada um tem um jeitinho, um é mais tímido, outro é mais... E eu vejo que a gente olha sempre para o mesmo lugar. Qual é o desafio, assim, hoje? Olha, o desafio é passar para os outros aquilo que a gente aprendeu com Deus. Eu acho que é aí. E o desafio é esse, é ser Jesus na Terra, né? É imitar Ele em tudo. Então, quando eu estou falando, quando eu estou pregando, né? Eu vejo realmente o que o Senhor depositou em mim como dons, né? E o meu chamado, e vejo, assim, onde eu tenho a facilidade, né? Nas pregações mesmo, o que eu faço? Eu tenho, assim... Deus fala bastante comigo nesse sentido, de coisas práticas, né? Eu entendo desse jeito. Tem pessoas que entendem de outra forma, né? Mas se está desenhadinho para mim... eu consigo colocar em prática, entende? Então, até isso é importante a gente ver. Então, eu realmente uso, assim, as minhas características para poder passar para os outros. Né? Mas o que eu quero passar, assim, para a nossa igreja, para as pessoas, né, no geral, é que é como Jesus, sabe? É ali onde você está, que eu acabei de falar, né? É o que você está fazendo, é na tua rotina, não precisa sair da cidade, não precisa fazer um evento para isso, né? A rotina, é a rotina, é ser cristão dentro da tua rotina. É o cuidado, né? O cuidado com o pai, é o cuidado com a mãe, é o cuidado com o vizinho, sim, né? Sim. É lindo isso. E esse processo de inspiração, então, ele passa por isso, assim, pega tudo o que você tem de habilidades, de dons, e aí Deus te dá a mensagem, você vai esboçando isso dentro, porque assim, as suas mensagens eu vejo que realmente elas são muito práticas. Eu acho maravilhoso, porque eu fico anotando ali, e eu vejo e falo, caramba, já tá pronto, assim, é só copia e cola, né? Não precisa fazer muito. E eu acho legal isso no seu jeito de pregar, porque é uma coisa realmente assim, na segunda-feira a gente já põe em prática. A gente já vai lá e põe e começa a ver as coisas funcionando. Eu prego muito assim o que Deus me trata, né? É inútil que eu fale de algo, assim, só se, lógico, o Espírito Santo me direcionar, né? Mas eu sou muito assim, para mim, o que vai me tornar uma cristã melhor, né? Como eu vou vencer as minhas fraquezas para servir melhor. Como eu vou crescer mais, como eu vou ter mais intimidade. Então, eu tento trabalhar muito, assim, a minha pessoa, e eu quero passar isso para todo mundo, para que todo mundo evolua, cresça, vença, porque a partir de uma pessoa sarada, realmente,
aí o Espírito Santo vai agir na tua vida. Não tem como você não dar frutos quando você realmente já está sarado, já está restaurado, já venceu as tuas próprias batalhas, já venceu o teu caráter. Então Deus tem falado muito, e principalmente nesse ano que é um ano de treinamento, né? Tem falado muito comigo nesse sentido. Se você vencer, assim, na tua disciplina, da leitura da palavra, do conhecimento da palavra, do estudo da palavra, porque não é só ler, mas é estudar e colocar em prática e vivenciar aquilo. Se você crescer nisso, nessa disciplina bíblica, se você crescer na tua disciplina de oração pessoal, você vencer realmente, a gente está fazendo a roda, né? Diária de oração, ao menos de 1 hora, tal. Se você vencer com disciplina tudo isso, a partir da tua vida, você, assim, passar para os membros da igreja, né? E não tem o que você não consiga para o reino, né? Porque enquanto você não conseguir essas duas coisas, que seria aumentar a tua intimidade, seu tempo com Deus e a leitura da palavra, o que você vai conseguir? Você precisa ter as suas vitórias. Você está sarado, né? Você precisa você precisa ter as suas vitórias. Então, a minha vitória está sendo uma vitória de disciplina nisso. Eu vejo muitas pessoas não ligarem para isso. Mas eu vejo que Deus, assim, está me falando que é a partir daí, né? Vai ver o teu tempo, não seja agora para essa conquista. Mas eu quero vencer isso primeiro por obediência. E eu sei que se eu vencer isso, eu venço qualquer outra coisa. Então, a gente tem que ouvir o Espírito Santo. Né? Não dá pra gente ter atenção em tantas outras coisas e no que ele te fala você não conseguir, né? Eu vejo que assim, a gente está nesse ano, né, debaixo dessa palavra que eu achei incrível, porque a gente vem de um ano de muita batalha, né? E aí eu entendi no Senhor, assim, que, ok, vocês passaram por um período de batalha mesmo, assim, que foi intensificado, para saber como é, e agora eu vou... Como se fosse uma aula experimental, né? Você vai para academia, faz a aula experimental, agora a gente vai efetivamente começar um plano de treinamento. E tem sido extraordinário, né? Assim, aprender tudo isso, aprender os fundamentos. Eu vejo que, assim, a minha caminhada com Deus, ela às vezes me distanciou de alguns fundamentos. Não que eu abandonei, mas assim, é isso, a gente acaba se envolvendo nessa roda da vida, né? Essa rotina que toda hora te exige uma coisa, te exige uma coisa, te exige uma coisa. E a hora que você vai ver, você fala, você tem 10 minutos de oração, aí bota um capítulo da Bíblia para ouvir, dirigindo, levando as crianças. Daí você pega e contrasta tudo isso. Será que Jesus ia estar vivendo assim? Exatamente. Daí você vê que ele não iria viver dessa forma, e daí você fala, então tem algo errado. Você vê que o nosso modelo é ele, ser discípulo é isso, é fazer o que ele faz. E né? aí vem essa palavra justamente para alinhar a gente, né? Para trazer isso para a gente. Eu acho isso maravilhoso e eu vejo que a Sabaoth toda está envolvida nisso, né? E a gente tem a liderança daqui de Campinas, a gente tem a liderança global e a gente falando todo mundo a mesma palavra, né? Claro que a gente não conhece os planos de Deus, mas você, assim, qual a sua expectativa, assim, sua projeção em Deus, assim, olha, eu vejo que a gente está aqui hoje e, sei lá, daqui 1 ano, 2, que é o tempo que vai durar essa palavra, a gente vai estar onde, assim, qual a sua esperança no Senhor, assim, de para onde Ele nos levaria? Em primeiro lugar, o que eu acho que o Senhor quer, assim, nos falar, o que Ele tem falado comigo, é que a gente precisa crescer como pessoa, né, diante dele. Né? A gente precisa dessas conquistas, a gente precisa aprender a amar mais, né? Eu acredito que todos os dias eu quero ser mais gentil, todos os dias eu quero ser mais generosa, todos os dias eu quero ser mais atenciosa, eu quero abraçar mais, eu quero amar mais, eu quero ouvir mais. Eu acho que é a partir daí o crescimento. Hoje Deus falou algo comigo fantástico, né? O crescimento, a multiplicação são necessários por conta das vidas, né? Por conta da importância de ganhar vidas para o Senhor, né? Mas, ao mesmo tempo, imagina uma igreja que seja realmente restaurada, né? Uma igreja realmente que cada um está atingindo aquilo que Deus tem para a vida dele, para a família dele, o objetivo dele, né? E ganhando pessoas aí de uma forma orgânica. Deus me falou dessa palavra, de forma orgânica, né? E isso acontece como? A gente tem que aprender a se relacionar com as outras pessoas, né?
Uma igreja sadia não é uma igreja grande, uma igreja famosa, não é nada disso, né? Porque se você for verificar a vida das pessoas, são salvas, mas elas estão vivendo o chamado delas? Não, a maioria não. São pessoas salvas que estão lá sentadas e não estão ganhando uma pessoa para Jesus. Eu acredito numa igreja restaurada, salva e que esteja ganhando vidas. Né, pessoas que estão acrescentando vidas no reino. Então, se você verificar, né, quantas pessoas você tem trazido diante do Senhor, você tem tirado do mundo, tirado do inferno, e o que aconteceu com a tua vida, acontecer com essas outras vidas. Eu entendo o reino como isso, entende? E eu quero isso, é isso que eu desejo. Independente de onde o Senhor nos leve, né, dos planos que Ele tem para as nossas vidas, a igreja vai vivenciar de forma orgânica tudo, quando realmente entender que é isso de fazer discípulos. Eu creio nisso. É viver os fundamentos, né, Paty? Tem que viver os fundamentos ali, os princípios do começo ao fim, né? Imagina uma igreja onde está todo mundo com a carinha de Jesus, né? E realmente, cristão, né? Cristão o que é? Vários Cristos, né? Então, uma igreja inteira de Cristos. Imagina que coisa linda. É o céu na terra, né? É isso que a gente busca, não é emoção. Né? É ver realmente Jesus em cada um. Eu creio nisso. Isso passa pelo discipulado, né? Isso passa pelos nossos pilares. A gente falou, eu e o pastor Sérgio, a gente falou bastante sobre os pilares da igreja, que é o que me fascina aqui, assim, para mim é a visão perfeita, assim, a visão copia e cola da palavra mesmo que Jesus fez, é a visão que a Sabaoth tem. E o discipulado para mim é fundamental. Fala um pouquinho pra gente, assim, da sua visão de discipulado. Olha, o discipulado te trata. Essa que é a realidade, né? Eu sou discipulada pela Paty Rosellen, que é minha irmã, né? E é uma coisa linda, porque ela me ama, né? Eu sou irmã dela, eu a amo. Mas, independente disso, ela é a minha líder espiritual, né? E isso foi desde sempre, desde pequena, eu tinha 13 anos, ela me evangelizou, ela me trouxe para o Senhor, ela estava... Você é mais nova que ela? Eu sou mais nova. Eu estava no meu batismo, né, que foi lá quando a gente morava na Itália, teve um retiro lá na Suíça, nós estávamos juntas, né? Ela participou junto do meu batismo, então assim, a gente tem um crescimento no Senhor, independente do sangue, né? Do meu sangue, ele tem no sangue de Jesus. Sim. Né? Somos todos agora do mesmo sangue, né? Somos todos do mesmo sangue do Senhor. Isso é fantástico, né? Mas, o que era mesmo? Discipulado. Discipulado. Então, me envolvi. Mas, então, eu a amo profundamente, né? Por quê? Porque a correção é linda. Quem não aceita a correção está fadado, assim, à derrota, né? Então, tem a ver com orgulho também, né? Então, eu fui bem tratada nesse sentido, ainda mais sendo discipulada pela irmã, né? Que às vezes você vivencia outras questões, né? Mas ser tratado, o discipulado te trata. E o que eu vejo? Quando a pessoa, ela realmente já cresceu no Senhor, já evoluiu, já deixou um pouco a carne de lado, ela aceita a correção, ela quer mudar, né? E ela não vai te dar desculpas. Eu vejo isso, porque isso acontece comigo, né? E ela vê com outros olhos. Hoje eu vejo com quais olhos, né? Eu vejo com olhos assim, nossa, que bom, eu vou poder melhorar. Eu vou vencer isso na minha vida, eu fico feliz da vida. Sim. Né? Porque alguém está me corrigindo em algo que eu vou melhorar. Eu falo, uau, fico felicíssima. Né? E, às vezes são coisas que a gente não percebe, né? Por conta do orgulho. Então, nesse tratamento, nessa evolução, por exemplo, ela às vezes me fala, Lu, o que o Senhor tem falado com você? Né? E o que eu percebo? Que se ele está falando comigo, quer dizer que eu estou tendo intimidade com ele. Se ele não está falando nada comigo, quer dizer que eu não estou nem orando. Entende? Sim. Então, eu vejo que tudo me leva a um crescimento. O discipulado, ele te faz realmente, assim, ver como você está por dentro, ver os teus sentimentos, ver as tuas ações, né, para que você cresça, para que você evolua. Se a pessoa não entende isso, ela não busca isso, ela não está madura ainda, né? E acredito também que nós paramos o agir do Espírito Santo na nossa vida, o nosso crescimento, porque ele quer o quê? Que você vença em todas as áreas, não somente espirituais, mas naturais na tua vida, né? Nas tuas conquistas, que eu sei que são passageiras, mas o Senhor quer te ver, né? Com o favor dele em todas as coisas. Então, a partir do momento que eu estou aberta
a crescer, a melhorar, eu tenho essa disciplina, eu quero, eu desejo isso, eu vou receber tudo que Deus tem para minha vida. Então, eu fico feliz da vida. Eu acho legal isso que você falou, Pá, acho que assim, você fala bastante disso, né? Do agir de Deus no natural. E a nossa igreja, ela, em hipótese nenhuma, ela é uma igreja que prega a teologia da prosperidade. Mas a gente fala desse assunto, né, entendendo que prosperidade ela não está ligada somente a dinheiro. Está ligada a uma vida realmente completa, né? E você fala disso com uma naturalidade, assim, um jeito que você fala, nossa, é simples, é real. E não tem assim, essa questão de, olha, porque você vai, aquela imposição, né? Quando isso ficou claro para você, de que o sobrenatural, ele age no natural e o natural acaba servindo ao sobrenatural? Bom, a gente está aqui, né? Enquanto estiver na Terra, a gente vai usar das coisas da Terra, né? Mas imagina o que o Senhor me falou dia desses, né? O quanto as pessoas pensam em dinheiro. As pessoas que estão em Deus, não estou falando de gente do mundo, porque gente do mundo vive em função disso, praticamente, né? Digamos, não conhece ainda o Senhor, né? Não sabe o que poderia ter em Deus que é maravilhoso, né? Que é o tesouro, né? Não encontrou o tesouro ainda, tudo bem. Mas e nós que estamos no Senhor? A palavra fala para a gente não ter essas preocupações. Não né? Desansiosos. Não devemos estar ansiosos, né? A gente não tem que viver em função disso, a gente tem que usar isso, né? Nós já somos abençoados. Então, não dá para a gente acordar pensando em trabalho, acordar pensando em como vou prover, em pagar as contas, não dá. Então, se as pessoas que conhecem Jesus estão vivendo assim, nós que somos boca do Senhor, a gente tem que exortá-los a não viver dessa forma, né? Então, o que a gente tem que fazer? Realmente tem que trabalhar, já somos abençoados, nada nos vai faltar, já temos as promessas de Deus nas nossas vidas, não tenho que me preocupar com isso. Deus me falou semana passada, eu não quero te ver preocupada com a economia. Né? E eu falei, adorei essa. Né? Então, o Senhor, Ele te fala isso, não se preocupe com dinheiro. Né? Ele já não falou que Ele cuida dos pássaros, Ele cuida das flores, Ele cuida de tudo, está tudo lindo no controle dEle. E por que você, que é filho dEle, vai se preocupar com essas coisas? Eu acho essa passagem maravilhosa, né? Porque vocês, sendo maus, conseguem dar coisas boas aos seus filhos e o pai que está no céu faria o contrário, né? Isso mostra o quão a gente é mesquinho muitas vezes, né? Mas ele fala, né? Acorda cedo, vai trabalhar, não seja vagabundo, né? Mas eu vou te abençoar, você já é abençoado em tudo aquilo que você faz. E olhar com esses olhos. O Senhor, eu não estou no meu trabalho serve para que eu engrandeça o Senhor. Então, onde você estiver, é lá que você vai engrandecer o Senhor. É aí a tua missão. Eu vejo que existe uma inversão de valores, né? Então, assim, a gente busca as coisas naturais, esperando que Deus abençoe no sobrenatural, quando na verdade tem que ser o contrário. A gente buscar o sobrenatural e tem esse entendimento de que, peraí, eu tô no trabalho, né? Eu trabalhei uma época de Uber e eu tava lá todos os dias. Eu falei, Deus, tô aqui. Me usa para falar com as pessoas. E assim, foram várias experiências, assim, de uma vez, uma que me marcou muito foi, logo que eu comecei, entrou uma senhora no meu carro, do centro de Campinas até o Matão. Então era uma viagem longa. E conversando ali e tal, e eu em intercessão, ele falou, Senhor, ela tá aqui, eu preciso falar alguma coisa. Só que eu não vou falar vinagre aqui da minha própria boca, porque senão vai dar tudo errado. E aí ela começou a falar, não, porque eu tava no hospital, lá na maternidade, porque minha filha ganhou neném, o neném tá com problema, e não sei, começou a abrir ali que o netinho dela, recém-nascido, tava numa situação delicada. Tava assim... Só faltava ela dizer, ora por mim. Exatamente. E aí, assim, eu fui deixando ela falar, porque o Espírito Santo ministrou isso no meu coração. Falou, ela precisa desabafar. E eu fui ouvindo, e ela falando da filha e tal, e angustiada ali. Uns 5 minutos antes de chegar na casa dela, eu falei, olha, eu entendo que você entrou nesse carro por um propósito. E assim, eu queria dizer pra você que o Senhor, Ele tem o controle de tudo. Eu não sei no que você acredita, mas eu não tô querendo falar pra você sobre religião. Eu tô querendo falar pra você sobre um Deus vivo. E aí ela já começou a chorar, e eu orei pelo neto dela, orei por ela e tal.
E eu nunca mais a vi, mas eu creio que no Senhor, assim, existiu frutos ali, sabe? Eu não sei se o netinho dela tá bem. Com certeza, toda vez que você faz vontade de Deus, a gente nunca volta de mãos vazias da presença de Deus e de realizar a vontade deles. Mas o que acontece, né? A gente tem que aprender a se relacionar também com as pessoas. Não dá para você chegar, falar de Jesus ou orar por alguém e não se relacionar com essa pessoa. Jesus não fazia isso. Vamos voltar de novo ao que Jesus faria, né? Então, o que ele fazia? Ele se relacionava, ele se preocupava com as pessoas, ele estava junto, ele comia junto com essas pessoas. Hoje, o que eu vejo? Que as pessoas não querem ter tempo para se relacionar. Por quê? Porque a gente está num período que eu tenho que pensar em mim, porque você não vai pensar em mim. Eu tenho que fazer as minhas coisas, porque as minhas coisas são importantes. E não é por aí. Né? A palavra fala que quando a gente cuida das coisas de Deus, Ele está cuidando das nossas. Então, vamos nos relacionar. Né? Hoje eu vejo muito isso no meu trabalho que eu realizo, né? Que eu me relaciono com os meus alunos. Eu fico amiga dos meus alunos. E aí eles me ouvem, eles me consideram, mas não como professora, mas eles me consideram como pessoa. Né? E a partir daí eles querem estar comigo. Sim. E daí tudo fica mais fácil, é a partir de relacionamento. E as pessoas não querem se relacionar. Não querem se relacionar cada vez menos, né? Porque gasta tempo. Gasta tempo e aí a gente tem uma infinidade de tecnologias que faz isso num piscar de olhos, né? Você tem lá 500 pessoas na sua rede social, 5 mil pessoas na sua rede social e... é tomar um café, é ter um tempo, é bater um papo, mas as pessoas não querem fazer isso. Gasta tempo, né? Mas o que eu faço? Eu trago a pessoa para onde eu estou indo. Eu costumo fazer isso, né? Então, como eu, assim, todo mundo, ninguém tem bastante tempo, ninguém tem tempo sobrando, né? Ninguém, tá. Isso daí não se discute. Mas, por exemplo, tô indo no supermercado, quer ir junto? Vamos junto? Posso passar aí? Né? Então, eu, assim, como mulher, consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo. Eu sei que o homem já é mais limitado, né? A gente é limitado. Mas Deus nos deu esse dom. Então, o que a gente faz? Vou na academia, quer vir comigo? Vamos junto. Vai formando relacionamento naquilo que você está fazendo. Sim. Sabe? Uma coisa não exclui a outra. Você pode ganhar um monte de pessoas para o Senhor, né? Vivendo a tua vida e não deixando de lado a tua família. Eu vejo que, assim, o Senhor me fez expandir aquela parábola que ele contou das 99 ovelhas, né? A gente fica muito focado em pessoas que se desviam, em pessoas que já estão no nosso convívio, se afastam, e às vezes a gente nem vai até atrás dessas, né? Mas o Senhor me expandiu que, assim, todos precisam ser buscados, né? Então, assim, se tem uma vida que ela precisa ser alcançada, é meu papel. E há algum tempo eu já parei de olhar para as nações e eu comecei a olhar para a minha bolha. Eu e a Nath, a gente começou a conversar, assim, e percebeu que, assim, tinha um casal que veio nos procurar e um atendimento que virou uma amizade. E aí tem um outro que não sei o quê. Quando a gente foi ver, que eu fui fazer as contas, eu tenho 50, 60 pessoas à minha volta que existe um relacionamento e que, assim, a gente fez uma reunião recentemente em casa por um propósito que a gente tinha feito com uma prima dela e o marido. Deu 15 pessoas. É isso que eu falo. E a gente foi lá e falou de Jesus, explicou, falou de ferramentas espirituais ali pro dia a dia. O meu objetivo, você perguntou, né? Qual é o teu objetivo? O que Deus te mostra lá na frente? Deus me mostra isso. Todo mundo fazendo isso, sabe? A igreja inteira fazendo isso. E assim, eu tenho orado, assim, para mudar da onde eu tô, né, de casa, e a minha oração é, Deus, eu quero uma casa que caibam 60 pessoas. Você vai te dar. Porque eu quero botar 60 pessoas. Não precisa ser a 60 de uma vez, mas se precisar, 60. Mas assim, eu quero uma casa que caiba vidas. Que assim, se tiver que ter gente de segunda a sexta, de domingo a domingo ali pra gente tomar um café junto e falar, cuidar de vidas, né? Eu acho que hoje o evangelismo ele parou de ser um método para se tornar um cuidado, né? Eu vejo que o Senhor ele tem nos chamado a isso, cuidado. Não adianta mais você entregar um folheto como fazia-se no passado e era muito eficaz. Né? Né? Tem que formar relacionamento. E criar relacionamentos, Sim. né? Mas por quê? Porque Jesus faz isso. Faz isso, é verdade. A gente ficou... Eu vim de uma igreja tradicional, né? Com metodologias tradicionais. E eu vivi muito isso, assim. A gente tinha cursos de evangelismo. Então, sentava lá na escola bíblica e tinha o curso de evangelismo. Então, você vai abordar assim, você vai fazer isso, aí tem as perguntas, chaves e tal. E durante um tempo funcionou. Só que
até esse tempo, eu vejo que assim, as pessoas ainda se relacionavam, né? Aí veio o advento da internet, as pessoas pararam de se relacionar, né? No tete-a-tete. Né? Até hoje, ligação. Ninguém atende ligação, gente. Se ligar para uma pessoa, parece um bicho de sete cabeças, né? Não, são ferramentas. Tudo que a gente fez na vida, Deus vai usar. Né? Se você estiver disposto a isso. Sim. Mas com certeza é fazer aquilo que a gente não quer. Muitas das vezes, não é que você vai querer abrir o teu lar, receber, cozinhar, né? Formar relacionamento com as pessoas, né? Mas não importa o que eu quero. O que importa é o que ele quer. O que ele quer. Então, vendo você, né? Que você cresceu, você evoluiu, você entendeu que amar, o evangelho é amar. É amar. É amar, é abraçar, é um estar com o outro, é dar tempo, né? Então, eu fico feliz, porque as mensagens chegaram até você. Né? Sim. E a gente falando de relacionamento, Paty, tem uma coisa que eu amo em você e no Pastor Sérgio, que é o formato de liderança. Ontem eu estava com os meninos do IUS ali e a Camila mencionou ali algumas coisas, né, do começo, assim, que ela se lembrava de criança e tal. E foi muito bonito ela, como filha, falando, olha, eu nunca vi os meus pais deixarem de sorrir. Às vezes tinha alguma coisa acontecendo na igreja, era uma parede que precisava pintar, era alguma coisa, eles estavam sempre sorrindo. E aí eu comentei com ela, né, adora. E não é puxando sardinha, assim, não tem necessidade disso, mas é porque é isso. E porque eu vejo a liderança de vocês algo que realmente, assim, é real, não são palavras, sabe? Como é isso pra vocês, assim? Fala pra gente dessa liderança, porque pra mim, assim, vocês falarem, a gente tá indo abrir uma igreja no Catalão, sei lá, na Polônia, no Azerbaijão. Gente, se Deus mandar, eu vou junto. E sem pensar. Também porque Deus une os iguais, né? A gente é tudo meio pirado por Jesus, né? A gente igual, percebeu, né? Então, eu sou assim, mas no final você também é assim. Não é verdade? Sim. Porque a gente entendeu que a gente tá assim com o pai, que a gente tá no colo dele, ele tá com a gente. Então, nós vivemos dessa forma, né? A gente não tem grandes preocupações. E eu não sou a ambiciosa, nem o Sérgio. A nossa ambição é para o reino, né? Então, a gente vive de uma forma muito simples. E a gente acredita numa igreja assim. Numa igreja de pessoas que se amam, de pessoas que se aceitam, de pessoas que se abraçam, de pessoas que querem servir o Senhor com tudo aquilo que elas são, com tudo. É isso, né? Então, assim, nós somos isso que você vê, realmente, sabe? Sim. E eu acredito nesse evangelho aí. Não existe uma preocupação em liderar, simplesmente ela acontece. De forma alguma, pelo contrário, né? Eu quero realmente aquilo que Deus tem para minha vida e eu quero fazer com excelência, isso com certeza. Eu acho que é isso que Ele está trabalhando em todos nós, né? Esse crescimento. Mas nunca teve uma ambição de ser pelo contrário, né? Eu acho que quando o homem aparece, Jesus para de aparecer, tá tudo errado. Tá tudo errado. Né? Ele que tem que aparecer e que esqueçam de mim. Tem que ser assim, eu creio nisso. É como eu costumo dizer, né? A gente é só um microfone, né? O microfone não tem voz, ele só reproduz, né? Mas hoje, também, as coisas mudaram. Em que sentido, eu digo, né? Hoje, aquilo, sabe? Quem é visto, quem é lembrado, é um pouco real, né? Porque eu nunca gostei muito de aparecer, o Sérgio também não, né? Mas a gente estimula as pessoas a aparecerem para que Cristo apareça, né? Sim. Mostra a tua cara para que as pessoas vejam Jesus. Sim. Né? E hoje a gente está nesse tempo em que hoje as pessoas ficam conectadas, então vamos usar isso para o reino. Então eu creio que a igreja vai expandir, né? No sentido também em que todo mundo vai ter que dar a cara para que Jesus apareça. Sim. Né? E não existe isso, eu não quero aparecer. Se é para o evangelho, você vai aparecer. Eu creio nisso. É usar as ferramentas, como vamos você falou, usar né? as ferramentas. A gente tem as tecnologias aí, então vamos usar. No passado era o folhetinho, era a ligação, era o círculo de oração ali. Sim, hoje a gente tem internet, tem tudo isso. Sim. Vamos usar isso. Não tudo, importa o que a gente quer, importa o que ele quer. É para onde ele quer nos levar, né? Justamente. Paty, incrível, assim, a gente está caminhando para o final aqui do nosso bate-papo e eu sempre no final eu gosto de pedir pros entrevistados, né, assim, eu fiz isso com o Pastor Sérgio, vou fazer isso com os que virão, conselho.
deixa um conselho pra gente, assim, de para quem tem essa veia evangelista, né? Eu amo essa habilidade no evangelho, esse talento, é uma coisa que o Senhor ele me chamou há muito tempo. Amo a pregação, amo falar de Jesus. E estar aqui nesse projeto é essa oportunidade. E estar com pessoas como você, como o Pastor Sérgio, como os nossos pastores que nos incentivam a isso, me inspira demais, assim. Deixa pra gente, pra quem vai assistir isso aqui, um conselho, assim. Olha, o conselho não fica parado, né? Não tenha vergonha, vença os teus medos, para de falar, tipo, não posso, não é pra mim, né? Eu sou uma que, assim, sim pra tudo que Jesus me pedir, né? Se ele pedir, olha, faça isso, e eu falo, gente, não é o que eu queria fazer. Eu pego e falo, não, é pelo Senhor, eu vou fazer sim, não importa o que eu quero. Então, o meu conselho é esse, sabe? Não fica parado, vai, faz. Não há mais tempo da gente ficar determinado e parado em coisas naturais, né? Se a palavra fala que você pode tudo no Senhor, é no Senhor que você vai poder tudo realmente, não é em você. Não conta com você, conta com Ele, e o Evangelho vai expandir aí e vai ganhar muita gente. Uau! Paty, muito obrigado. Foi ótimo essa conversa. Gente, essa foi a minha pastora, que eu amo, junto com o Pastor Sérgio, que assim me receberam há algum tempo, receberam a minha família, a gente aprende muito com eles. Se você não nos conhece, siga a gente nas redes sociais. O seu arroba é Paty Lu... O meu é Lu Fátio. Lu Fátio, arroba Lu Fátio, o pessoal da produção vai pôr aí. Arroba Sabaote Campinas, arroba Prega Pregador, que é o meu Instagram. Se você não tem uma igreja, se você não está se encaixando em nenhum lugar, se você não conhece o Senhor, mas tem sede de conhecer, procura a gente nas redes sociais, põe lá no Google, arroba Sabaote, entre em contato com a gente, seja aqui em Campinas, seja no Brasil, seja onde for. A gente tem Sabaote espalhado pelo mundo inteiro. A gente vai ter o maior prazer em receber você. Chama a gente lá, fala com a gente que a gente vai ter o maior carinho de te receber. Paty, mais uma vez, obrigado. Que Deus abençoe esse ministério. Conte com a gente, conte com a minha família para expandir o reino. Amém, já estou super feliz. E vamos com tudo, gente. Obrigado, beijo no seu coração e tamo junto. Até mais.